Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é mais difícil para o filho dourado identificar uma mãe narcisista do que o filho que ele é o bode expiatório? Porque é que a mãe, quando ela é narcisista, ela não entende a razão da visão do que é que ela está vendo. Por que é que a mãe ela não consegue entender que ela despeja todas as suas mazelas em um filho, que é o bode expiatório, para que assim ela consiga projetar no outro filho que seja mais fácil para ela idolatrar, para ela graduar, para ela almejar aquele filho, que ele é chamado de filho dourado. É muito mais difícil para aquele filho dourado entender que o prejuízo dele é mais a longo prazo. O filho, quando ele é o bode expiatório de uma casa, ele aprende que ele vai ter que se superar e não contar com aquela mãe ou com aquele pai emocionalmente. Ele facilmente conseguiu entender que tem algo errado na mãe dele ou no pai dele, que quando aquele filho ele é o bode expiatório, aquela mãe ela despeja todas as suas mazelas, tudo aquilo que ela não reconhece de bom dentro dela, ela despeja naquele filho. E por isso o filho identifica mais fácil do que o filho dourado. Mas o filho dourado, ele vai conseguir identificar muito mais na frente do que o filho bode expiatório. Porque a mãe, quando ela é narcisista, ou o pai, eles moram na mesma casa, mas essa mãe, ela cria um personagem para o pai, para o filho e para o outro filho. Quer dizer, é a mesma pessoa, mas aquelas pessoas que moram naquela casa não conseguem identificar, porque parece que as pessoas falam de pessoas que são totalmente diferentes. Quer dizer, quando um filho ele começa a identificar que tem algo errado naquela mãe, a mãe ela começa a se defender e dizer para o filho, que é o bode expiatório, que ele é que não sabe nada e ele não entende nada. E o que é dourado, ele por ser bajulado, por ter tudo mais fácil, pela mãe conseguir manipular aquele filho, ele vai demorar muito mais tempo a identificar que o bode expiatório não era tão culpado como aquela mãe dizia para ele. Quer dizer, devido a pessoa ter um juízo, que Deus explica, o juízo temerário, uma pessoa que carrega um excesso de medo muito grande e ela não quer se ver, quer dizer, ela projeta em um filho as mazelas dela, as coisas ruins que ela sente, e ela projeta no outro filho uma ideia e se apega naquele filho emocionalmente, apoiando, dando coisas àquele filho, ao ponto do filho demorar muito mais tempo para perceber que tem algo errado nessa mãe. E quando esse filho percebe, ele vai ter que, se ele perceber que essa mãe é narcisista, ele vai passar por uma fase de um luto. Quer dizer, para que ele consiga evoluir de alguma maneira na vida dele, quando ele perceber que ele não é apoiado na vida, ele é suprido. A mãe, quando ela dá tudo a esse filho, que é o dourado, ele vai demorar a entender que essa mãe é como se ela comprasse aquele amor. Quer dizer, ela dá tudo para aquele filho fazer tudo que ela quer. Então vai demorar mais tempo a esse filho identificar do que o filho que ele é o bode expiatório. Então Deus explica, como pode um cego guiar outro cego? Não pode. Deus explica. Então, ambos cairão na mesma cova. Se esses filhos não tiver a visão e não se unir para buscar a Deus, para que Deus ensine a eles, ela consegue gerar num filho, o filho dourado, as meninas dos olhos dela, e o filho que ele é bode expiatório, a ele, se ele conseguir sair desse padrão, que ela vai jogar toda a mazela nesse filho, né? Ela não perde tempo com o filho, que ele é o bode expiatório, porque ela vai dizer para esse filho e para as pessoas da casa que esse filho não sabe nada, não entende nada, que ele é um filho preguiçoso,
que esse filho não respeita a mãe, quer dizer, ela já começa a dizer e jogar todo o sentimento ruim que ela tem nesse filho e ela não quer perder tempo com esse filho. Esse filho que ela identificou, que ela não consegue manipular. E é por isso que às vezes as pessoas da casa, que moram naquela casa, quando você vai falar, quando o filho bode expiatório começa a falar que tem algo errado com essa mãe, que ela tá culpando ele de tudo, que ela chama ele de preguiçoso, que ela não ensina nada, que ela não passa nada para esse filho, as pessoas não conseguem identificar tão fácil e passa a entender que realmente existe um filho que é como se fosse a ovelha negra dessa família, né? Que ela joga a responsabilidade das coisas ruins no filho, que ela não ensina nada o filho, que ela chama o filho de preguiçoso, o filho de rebelde, e que ela muitas vezes idolatra um filho e diz que ela trata os dois da forma igual. Quer dizer, para quem tá vendo, se é uma mãe totalmente independente, muito trabalhadora, as pessoas que estão de fora, eles não conseguem ver e nem entender essa razão desse próprio filho, que está dizendo que tem algo errado com essa mãe. Porque a mãe, por ser uma mulher independente, por ela viver o tempo todo trabalhando, se matando para suprir os filhos de alguma maneira, de coisas materiais, não conduz com o que os filhos dizem dessa mãe. Então as pessoas não conseguem acreditar, nem as que moram na própria casa. Não conseguem acreditar, mas esse filho, que ele é o filho dourado, ele vai começar a desconfiar que realmente tem algum problema nessa mãe. É quando ele começar a querer evoluir mais, já que ele é suprido de tudo, quando ele começar a querer fazer coisas para esse filho, quando ele começar a querer evoluir, ele vai começar a perceber que essa mãe não incentiva ele em tudo, que ela vai querer controlar esse filho, ter o domínio desse filho. E no início, ela vai dizer para o filho que tudo que ela está fazendo é para o bem do filho. Então demora muito mais tempo para o filho que é bode expiatório ter essa visão, para o filho que ele é dourado, do que para o filho bode expiatório. Então, pelo filho bode expiatório ter essa visão mais rápido, ele vai tentar ser independente muito mais rápido. Ele vai querer sair dessa casa muito mais rápido. Ele vai não querer falar muito dele nessa casa. Ele vai querer se autossuperar, porque ele já identificou naquela casa que ninguém é por ele. Então, por esse motivo, as pessoas no início, quando elas são mais jovens, ela começa a acreditar nessa mãe, porque pela mãe ser uma pessoa que tem que trabalhar muito para suprir esses filhos, que ela diz que deu tudo para esses filhos, essas pessoas não conseguem ter essa visão. Então, o que é que essa mãe faz ao perceber que ela não tem mais o controle da situação? Deus explica no manual de vida do juízo temerário, que são pessoas carregadas do excesso do medo. Que a pessoa, quando ela é carregada do excesso do medo, elas vão ter a necessidade para controlar, ela vai ter que dividir aquela família. Ela vai ter que explicar para algum filho daquela casa a razão dela ser da forma que ela é. Então ela começa a mostrar para os filhos ou para esse filho, que ele é dourado, a razão porque é que ela trata o filho bode expiatório de maneira diferente. Porque ela tenta demonstrar nessa casa que ela trata os filhos de formas iguais. Ela tenta demonstrar que ela não é essa pessoa que as pessoas estão dizendo. Porque os filhos vão começar a desconfiar e dizer: mãe, você não me trata da forma igual. Você não é igual como você é com meu irmão. Por que é que tudo você está me culpando? Por que é que tudo você está me condenando? Então, por ela identificar essa falha nela, que ela não consegue viver sem julgar, ela não consegue viver mais sem mentir, ela desconhece a respeito da mentira e ela identifica que ela realmente não consegue viver sem julgar. Então agora
essa mãe ou esse pai, ela vai ter a necessidade de dividir os filhos para controlar. Para que assim ela consiga arranjar uma narrativa. Por que é que ela age dessa forma? E assim ela vai transformando esse filho que ele é bode expiatório nessa pessoa totalmente independente, rebelde, que não respeita mais, que não ouve mais ninguém, que identificou que parece que não é daquela família, que é algo totalmente estranho para quem já viu de perto o que é uma mãe que ela é narcisista, que ela não perde tempo com o filho. A mãe narcisista, ela não quer ensinar nada os filhos. Ela não perde tempo com os filhos e sim, ela manipula os filhos. Então ela procura de alguma forma entender qual é a razão dela pensar assim, dela ser assim e qual é o filho melhor que ela pode manipular. E Deus explica isso para você quando Deus explica no juízo temerário, lá em Lucas. Para que você entenda o que Deus explica. Por que é que demora tanto para esses filhos prestar atenção? Porque não é que a mãe não ouve. É que a mãe, ela projeta, ela vê nela que ela é um poço de perfeição. Então, se ela é um poço de perfeição e ela não quer saber a razão de nada que ela está vendo, ela vai idealizar como ela está vendo, como é que ela está entendendo. Porque é que os filhos têm que viver de forma separada. Um dia eu cheguei numa casa e eu vi uma mãe, que ela tem 2 filhos, né? Essa mãe que eu tô falando pra você. Eu vi essa mãe muito nervosa, muito apagada. E ela tava preparando as coisas da festa, que era aniversário dela. E quando eu perguntei por que ela tava daquela forma, totalmente, praticamente transtornada, ela disse que você não sabe o que eu passei na mão desse meu filho aqui, que não me ajuda em nada. Foi assim que ela falou pra mim. Você não sabe o que eu passei na mão desse meu filho, que ele não me ajuda em nada. Se não fosse esse outro filho que tá fazendo tudo pra me ajudar, não sei o que seria de mim. Quer dizer, mas eu andei com essa pessoa mais de 10 anos. Eu nunca vi essa mãe ensinando nada a esse filho. Eu nunca vi essa mãe perdendo tempo com esse filho. Que é exatamente isso que Deus explica. Ele não para pelo filho por nada e para nada. Quer dizer, então, ele ao identificar o erro do filho, as falhas do filho, daquilo que ele não fez pelo filho, que ele não tem tempo para o filho, ele não tem amor pelo filho, ele não quer ensinar nada ao filho, aquilo que ele sente, ele projeta em um filho. Então, um vai ser o bode expiatório e o outro vai ser o filho dourado. Tá na cara. Você já percebe na visão a razão. Mais de 10 anos eu andei com uma pessoa, nunca vi ela ensinar nada para aquele filho. E se a mãe, quando ela é narcisista, ela vai ensinar alguma coisa para esse filho, assim que ela começa a se aproximar desse filho, para querer ensinar, ela já vai dizer que o filho não quer aprender, que o filho não quer obedecer, que o filho não sabe nada. Ela começar a fazer alguma coisa e o filho fizer algo errado, ela já vai dizer, solte, deixa que eu faço, que você não sabe nada. Quer dizer, por ela não ter paciência, por ela viver assolada pelo medo, pela pessoa ter um juízo temerário, ela vai criar uma visão de superação. Ela vai criar uma razão, tanto para se ver, como para ver o cenário da própria vida. Entende o que é que Deus explica? Quer dizer, são pessoas que vivem julgando. E Deus explica isso. Então, a maioria das pessoas que vive julgando, ela já identificou que vive julgando. Ela só não sabe as consequências de viver julgando. E eles não querem saber. E Deus explica. Então, quer dizer, pela pessoa viver julgando, ela vive cega. E por ela viver cega, ela não quer entender a razão do que ela vê. Ela só quer dizer. E é isso que Deus explica, que a pessoa só quer dizer como ela entende as coisas, como é que ela vê as coisas. E é por isso que você vai identificar nessa família que tem um filho bode expiatório e um filho dourado, que o filho que ele é bode expiatório, ele vai ver a necessidade que ele vai ter de se superar nessa casa. Ele vai ter que aprender a vencer
por si só, porque ele já entendeu que não tem razão nessa casa, que não tem visão nessa casa, que é como se a mãe não visse ele, é como se o pai não visse ele. Ele só vê para condenar, para criticar, para julgar. E onde Deus explica isso para que você entenda? Que Deus explica que na mesma medida que as pessoas vivem julgando, na mesma medida elas vão viver o que elas vivem julgando. Mas elas não têm visão da razão. É isso que Deus explica em Lucas 6:37. Deus diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenados. Soltai e soltai-vosão. Quer dizer, eles não soltam, eles vão tentar. A pessoa que ela vive julgando, ela tem a necessidade de tentar controlar as pessoas. Elas vão manipular para controlar as pessoas, porque ela tem medo de sofrer. E o medo de sofrer, ela não vai soltar alguma pessoa que ela vai se agarrar emocionalmente. Por isso Deus diz aqui: soltai e soltai-vosão. Quer dizer, por isso ela vai soltar, o outro ela vai tentar prender. E esse que ela vai tentar prender é que vai demorar mais tempo para ele ver quem é a própria mãe. E tem pessoas que conseguem ver, e tem pessoas que não conseguem ver, não conseguem entender. Então Deus diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Olha o que Deus está dizendo. Na mesma medida vai ser dado no vosso regaço. Por quê? Com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola. Deus diz aqui: porventura o cego guia outro cego? Não. Cairão ambos na mesma cova. Então esses filhos que são bode expiatório e os filhos que são dourado, todos eles vão ver problemas no relacionamento. Porque essa mãe ou esse pai, quando ele é narcisista, ele consegue estragar emocionalmente esses filhos. Que é o que eu vou explicar aqui para você. Então Deus diz: não, cairão ambos na mesma cova. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Pais narcisistas se acham perfeitos. Ele não quer ouvir a razão daquilo que os filhos vê, daquilo que os filhos dizem. Entende? Por isso Deus diz: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas devido à visão e à falta de razão, cada um vai ter uma visão diferente uma da outra. Entende? Por isso é que se os filhos conseguirem se unir e ver que tem algo errado, não nos filhos e sim na mãe, eles conseguem se Deus ajudar eles mais fácil. Mas o que é que essa mãe geralmente faz, ou o pai faz? Ele joga um filho contra o outro. Ele fala mal do filho um pro outro. Ele vai dizer para aquele filho porque é que, olha, eu tô lhe dando isso, não digo o seu irmão que eu dei não. Porque senão ele vai querer. E ele não faz por onde ter. Ele vai comprando um filho, agradando um filho, explicando para aquele filho a razão porque é que ele não é tão bom para aquele outro. Mas na presença dos filhos, ele diz: eu criei todos da mesma forma. Entende? Porque nem a pessoa que ela tá nessa introdução, que ela já vive julgando, que ela já vive mentindo, que ela já vive assolada pelo medo, ela não consegue mais ter essa visão. Por isso Deus explica aqui, ó: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como o seu mestre. E por atentares tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparás na trava que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, e não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho
do teu irmão. Quer dizer, essa mãe ou esse pai, quando ela é narcisista, por ela projetar todas as suas mazelas em um filho e ter aquele filho como o menino dourado, as meninas dos meus olhos, e ela conseguir dividir, separar para manipular, esse filho que ele é dourado, ele demora mais tempo a ter essa visão, porque ele se sente amado. Ele tem a visão que ele é amado por essa mãe. E quando é que ele começa a perder essa visão que ele não é amado pela mãe, que ele é manipulado pela mãe? Quando ele quer fazer algo e ele não é apoiado por essa mãe. Quando a mãe começa a dizer que o filho não tem necessidade daquilo que ele quer. Então ele começa a abrir os olhos. Por quê? Porque ele desiste de alguma coisa que ele quer, porque a mãe não quer apoiar. Depois esse filho vai querer fazer outra coisa. E aí ele vai demorar um tempo para ter essa visão. Que tudo que esse filho quer, a mãe, ela tá sempre botando um obstáculo. E ela vai dizer para esse filho que é pensando no filho. Meu filho, eu tô pensando em você. Eu me preocupo com você. Então ela vai criar uma objeção, um obstáculo para esse filho e desistindo dos projetos que ele quer, porque ela quer ter o controle desse filho. E Deus explica isso, ele não solta o filho. Por isso Deus explica aqui, deixa soltar-vos-ão, dai. Quando a pessoa solta, ela ganha, mas ela não tem coragem de soltar porque ela tem que manipular. Ela tem que controlar porque ela tem medo de perder. Entende o que Deus está explicando aqui? Então ele vai dizer que entende do que ele está falando. Então esse filho que ele é dourado, ele demora muito tempo. Então ele sofre muito lá depois. Que ele consegue entender que essa mãe não tinha amor por ele. Porque ela só vai demonstrar para esse filho que ele é o dourado, que não era amor, quando ele não conseguir mais fazer tudo que a mãe quer. Quer dizer, para ele namorar, para ele casar, né? Para ele conseguir evoluir em alguma área profissional, para essa mãe conseguir apoiar esse filho em alguma coisa, ele demora mais tempo para ter essa visão. Porque ela está sempre dizendo que sabe do que ela está falando e mostrando para esse filho que ela está falando porque está se preocupando com o filho. Então, no início, ele começa acreditando nessa mãe. A minha mãe sabe do que está falando. A minha mãe me ama. A minha mãe está me protegendo. Porque ela começa suprindo esse filho de tudo. Então, esse filho que ele é dourado, ele sai, às vezes, muito mais prejudicado do que o filho que ele é o bode expiatório. Que ele precisa reagir rápido. Que ele precisa entender que ele tem que se emancipar muito rápido. Ser independente, não depender desse pai ou dessa mãe. Porque ele já tem os seus prediletos. Já o filho dourado, ele demora mais tempo a ter essa visão, porque na visão dele, ele é protegido. Na visão dele, ele é suprido. Na visão dele, os pais, ou a mãe ou o pai que é narcisista, ela está protegendo. Quer dizer, ele só vai conseguir ter essa visão que não é proteção quando ele começar a perceber que nas conquistas dele, na vitória dele, a mãe, ela não tem a vibração, ela não tem a alegria de ver o filho vencendo. Quer dizer, ela quer pagar, é como se estivesse dizendo, meu filho, você não precisa trabalhar. É como se ela dissesse assim, você não precisa ter sua casa, sua família ou seu emprego. Falta o que para você? Se a mamãe aqui lhe dá tudo que você quer. É como se ela dissesse assim, você não precisa sair do contexto da situação. Ela supre aquele filho de coisas materiais. Entende? Porque Deus diz, ela não solta esse filho, porque é uma pessoa que carrega um excesso de medo. Então, se a pessoa ela carrega um excesso de medo, tudo que ela está fazendo por ela. Então, demora mais tempo para que esse filho, que ele é a menina dos olhos, o dourado dessa casa, ele tenha esse tipo de visão.
Quer dizer, por quê? Porque ele se submete a essa mãe, porque ele vai abrindo a mão dos sonhos dele por essa mãe. Ele vai ter que ter muita experiência para ter a visão que é um controle que a mãe aprendeu ou o pai aprendeu a ter o controle desse filho, dando coisas, limitando o filho. Entende? Porque às vezes se torna mais fácil para o filho que ele é o filho rebelde, o filho bode expiatório, é mais fácil para ele reagir, sendo que esse filho que ele se torna mais rebelde, ele muitas vezes ele vai casar mal, ele vai se relacionar mal, porque ele é rebelde. Porque ele não quer mais saber da opinião do pai e da mãe. Porque ele não quer mais ouvir pai e mãe. Porque ele aprendeu que ele é isolado, desprezado, rejeitado nessa casa. Quer dizer, só quem está de fora é que consegue ter esse tipo de visão. E o filho, que ele é o dourado, a menina dos olhos dessa mãe, vai demorar muito mais tempo a querer sair dessa proteção. Quer dizer, a minha mãe está fazendo isso porque me ama. Na visão da pessoa que está nesse contexto, que a mãe tem um excesso de medo e ela diz que tudo que ela está fazendo é para o bem do filho, eu estou fazendo, quando o filho começa a desconfiar e começa a cobrar, mãe, por que nada que eu vou fazer você não me apoia? Por que a senhora está sempre do contra comigo? Por que a senhora não se alega com os meus projetos? Ela vai dizer que ela se preocupa com o filho. Não, me preocupo com você. Não é porque você não sabe o que é o mundo. Você não sabe o que é essa profissão. Você não sabe, você está arriscando sua vida viajando. Você está fazendo coisas que você não tem necessidade de fazer. Então, no início, o filho começa a acreditar nessa visão. Mas depois, para ele reagir nessa situação, como é que esse filho vai reagir? Que ele se sentiu como se fosse amado e não manipulado. Entende? Então, na hora que esse filho começa a ter a visão que não era amor, que não existia amor ali, era um jogo de manipulação, era um controle por esse filho, que era apenas para ter o controle, para que ele não saísse do cerco que ela criou, da proteção que ela criou, porque ela não quer dividir com ninguém, porque ela tem medo de perder esse filho, que ele ganhe o mundo, que ele que ela perca o controle da situação. Demora mais tempo para o filho dourado do que para o filho bode expiatório. Então, geralmente o bode expiatório, ele se dá mal mais nas relações por conta disso, porque é muita palavra de maldição. Aquela mãe que ela não acredita, porque quem não acredita que a palavra tem poder, que julgar tem consequência, que o medo, ele naturaliza o medo e tem o medo como se fosse prudência, ele não vai ter visão. É isso que Deus está explicando aqui. Por isso Deus diz, pode um cego guiar outro cego? Então essa mãe vai dizer que ela sabe do que ela está falando. Que é por isso que ela está falando, que ela não quer esse filho dourado com amigos, que a amizade não existe, que você não tem que confiar em ninguém, que você não tem que relacionar com esse tipo de pessoa, que você... Então a mãe vai acreditar, o filho vai acreditando nessa visão, por quê? Porque ele acredita que a mãe tem razão. E no início esse filho vai até vendo que o que a mãe fala está acontecendo. Entende o que Deus está explicando? É um cego guiando outro cego. Não tem visão. É o juízo temerário. É uma pessoa que não solta. Ela dá por uma razão. Então Deus está dizendo, dai-vos e terás de volta. Então ela não dá liberdade. Ela quer controlar esse filho. E esse filho, quando ele tem a visão real da situação, ele sofre muito. Ele começa a sofrer, meu Deus, a minha mãe não me ama. Meu Deus, a minha mãe quer me controlar. Meu Deus, a minha mãe é sempre do contra comigo. Esse filho, ele sofre muito. O filho que ele é dourado, o filho que ele é o bode expiatório, ele já sofreu na reação. Quando ele começa a reagir, quando ele começa a não ouvir, não ligar, ele já está sofrendo. Porque ele está vendo pela visão
a diferença de como a mãe trata um filho e o outro. Então, no início, o dourado, esse filho dourado, ele acredita na mãe. Quer dizer, a minha mãe é assim com o meu irmão, porque é o meu irmão que é preguiçoso, o meu irmão que é rebelde, o meu irmão que não faz nada direito. Então, ela cria um personagem tanto para um filho como para outro. E às vezes até para um marido. É como se fossem pessoas totalmente diferentes morando na mesma casa. Por quê? Porque ela está sempre jogando um contra o outro. E explicando a razão dela que ela é assim. Por que que ela é assim? Então, no início, esse filho dourado acredita que o irmão é preguiçoso, é rebelde, não sabe fazer nada direito, não quer obedecer à mãe. E é por isso que a mãe ama mais ele do que o irmão. Então, esse sofrimento desse filho dourado, esse luto que esse filho passa, até essa visão que a mãe nunca teve amor por ele, e sim manipulação, e sim um jogo de sedução, porque tudo ela pede ao dourado. Meu filho, faça isso por mim. Meu filho, compre isso para mim. Meu filho, vá em tal lugar para mim. Ela pede tudo para o filho dourado. Por quê? Porque ela supre mais o filho, que ele é mais fácil para manipular. Entende? Então, aquele que ela está condenando, que ela está julgando, que ela está jogando as mazelas, que ela está chamando aquele filho de preguiçoso e que ela não ensina nada para aquele filho, ela não tem visão. Deus explica que ele não consegue se ver. Por quê? Porque essa pessoa já sabe que ela julga. Ela sabe. Então, é isso que Deus está explicando aqui com uma medida recalcada, sacudida e transbordante. O que é o recalque? Recalcada é o excesso do medo. É uma pessoa que precisa agora projetar uma visão para superar a própria visão. Entende? Então Deus diz, na medida que vos julgares, vos será julgado de novo, vai voltar para você. Tudo que você faz volta para você. Então aquilo que ela sente, ela projeta num filho, as mazelas dela, ela projeta naquele filho, e aquilo que ela quer ver de melhor, ela projeta no filho que ela quer manipular, que ela quer controlar, que ela já viu que ela não precisa ensinar aquele filho, que ele é mais fácil de obedecer. Basta ela dar as coisas, basta ela comprar aquele filho, basta ela suprir. Então ela vai dizer, não, mas eu dou a todos. Mas ela não acredita no poder da palavra. Entende o que Deus está explicando aqui? Mas ela não acredita no poder da palavra. E ela está fazendo o quê? Julgando, condenando aquele filho, maltratando, desprezando aquele filho. Ela está dando apenas coisas. E aquele filho, que ele é o rejeitado, o bode expiatório, ele não consegue ter visão. Porque é que às vezes ele usa a roupa usada do irmão, a mãe nunca tem dinheiro para ele, a mãe nunca tem tempo para ele, a mãe não sabe ensinar nada com ele. Quando o filho chega para fazer, ela já diz, deixa aí que eu faço, você não sabe fazer nada. Entende? Porque ela não tem visão. Por que é que ela não tem visão? Porque ela vive julgando. Porque ela vive condenando, porque ela não quer saber a razão do que ela vê. Entende o que Deus está explicando aqui? Porque, então, quando você vê alguém dizer assim, né, sobre esse versículo aqui, dai e servos a dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medides, também medirão de volta. Tudo que ela faz na rua, que ela fala mal, então ela não sabe mais viver sem falar mal. Uma pessoa que ela é narcisista, dependendo do grau do narcisismo, ela não consegue mais viver sem julgar. Então ela vai dizer, eu só estou errada se eu estiver mentindo, mas se eu não estou mentindo. Então aquilo que ele sente dentro dele, ele projeta em alguém. Ele joga para fora em alguém naquela casa. Ele cria uma ideia de superação, uma visão. Por isso Deus diz, o discípulo não será superior ao seu mestre. Mas, toda vez que tiver mas na Bíblia, preste atenção no que Deus está ensinando ali no mas.
Mas para todo aquele que é perfeito, será como o seu mestre. Então ela vai criar aquele filho como se fosse um filho perfeito, um filho dourado para ela. E aquele filho que é rejeitado por ela, que é amaldiçoado por ela, que ela não acredita que a palavra tem poder, que ela não acredita que tem nada errado nela, porque a pessoa que ela é narcisista, ela tem um projeto de perfeição dentro dela. Então mesmo os filhos dizendo, quando começa a perceber, mãe, tem alguma coisa errada, ela vai explicar por que é que ela é assim. Por que é que ela mente, por que é que ela dá as coisas mais a um do que a outro, por que é que ela engana. Ela vai começar a explicar para esse filho. Porque o seu irmão é preguiçoso, porque o seu irmão não me obedece, porque o seu irmão não sabe nada. Então aquele filho que ele é dourado, ele vai acreditar. Entende? Então esse filho dourado, para que ele abra os olhos, ele vai precisar ser muito mais maduro. Ele vai precisar passar por mais experiências para ter a visão que tem algo errado é na mãe e não no filho. Vai demorar muito mais tempo, porque ele vai começar a perceber que a mãe não apoia esse filho para nada que ela possa perder o controle desse filho. Ela não vai conseguir apoiar esse filho que ela não tenha o controle desse filho. Então no início ele vai até acreditar que ela está protegendo, que ela está falando para o bem do filho. Então, com as experiências dele, é que ele vai começar a detectar que tem algo errado, é nessa mãe. É nessa mãe, que não vibra com a alegria dele, que não torce por ele. Por quê? Porque não tem sentimentos pelo filho. E sim controle. E sim manipulação. Porque Deus diz, uma pessoa que carrega excesso de medo, ela não tem amor. Ela não consegue ter amor. Então, no início, a pessoa é enganada por não saber o que é amor. Então, o filho vai perceber que a mãe tem ciúme. Então, se tem ciúme, tem amor. Ela está com medo de me perder. Ela está tentando controlar, é para o meu bem. Então, precisa ele ter muito mais experiências com essa mãe do que o filho que é bode expiatório. O filho bode expiatório, ele se liga mais rápido. Ele percebe mais fácil e ele fica mais rebelde. Ele passa a não querer ouvir, a não querer entender, a não querer saber, porque ele identifica pela visão que existe alguma razão ali. Mas as outras pessoas da casa que não têm a visão, eles não vão acreditar. Vai dizer, não, ela trata os filhos iguais. Não, é os filhos, que tem os filhos, mas a gente não dá a personalidade dos filhos. Entende? Essa mãe, ela vai ter uma narrativa tanto para o marido, porque se alguém perceber e dizer, você não trata da mesma forma, você não é a mesma pessoa para os seus filhos, você maltrata esse filho, ela vai dizer, eu sei o que eu estou fazendo. Você está defendendo porque você não sabe o que você está dizendo. Esse filho saiu de mim e eu sei o que eu estou fazendo. Você está defendendo porque você não conhece ainda ele e eu já conheço esse filho. Ela não aceita que ninguém defenda. Ela não aceita ouvir a opinião de ninguém. Porque na visão dela, na razão dela, ela sabe o que ela está fazendo. Entende o que Deus está explicando? Sobre o que é o juízo temerário. São pessoas assoladas pelo medo, que são cegos, que guia outros cegos. E uma pessoa, quando ela é cega e ela carrega um excesso de medo, ela não quer ouvir, ela não quer entender, ela não quer saber. Então, até você que está de fora conseguir provar para essa pessoa que é ela que está errada, ela já manipulou muito tempo essa casa. Ela já manipulou muito tempo, ela já mentiu para todo mundo, ela já criou uma narrativa para o marido, para o filho e para outro filho. E é por isso que as pessoas não têm visão do que é o narcisismo. Porque pessoas que ela vive julgando e elas vivem condenando, elas não querem saber a razão da visão. Ela só quer falar pelo que vê, mas ela não quer entender o que ela vê. Entende o que Deus está explicando do juízo temerário? Então, às vezes, você vê que tem pessoas que pregam sobre recalcada, sacudida e transbordante, mas não presta atenção no enredo desse contexto. O que é que Deus está explicando aqui sobre uma cegueira espiritual?
Que à medida que a pessoa vive julgando, ela vive se autocondenando. Então, se ela vive sentindo a condenação, ela vai despejar em alguém essa condenação. Ela vai projetar em alguém. Então, a mãe narcisista, ela projeta todas as mazelas dela em algum filho dessa casa. Entende? Tudo aquilo que ela sente, ela vai projetar em alguém. Então, ela vai explicar por que é que ela maltrata, por que é que ela despreza, por que é que ela não dá tudo. E ela não acredita no poder da palavra. E é por isso que você vai ver que na casa que tem algum pai ou alguma mãe que ela é narcisista, que ela não acredita no que ela fala, porque também pessoas narcisistas não acreditam que a palavra tem poder, ela não consegue entender como é que funciona isso, ela não quer ouvir, ela não quer saber, ela vai dar uma razão para isso. Que ela diz que cria os filhos da forma igual e que ela não vai morrer por filho. E que ela não tem que ensinar, porque o filho não quer aprender. É assim que ela vai ver. Eu não tenho que ensinar, porque o filho não quer aprender. Eu ensino, eu digo, mas ele não quer obedecer. E você não consegue entender a visão dessa mãe ou desse pai quando ele é narcisista. Porque ele não abre mão de nada por filho nenhum. Então ele vai dizer, olha aí, o outro não é bom? Esse outro filho meu não é bom? Por que não é igual a esse? Entende? Que fora do contexto é que você vê essa razão. Enquanto você está no contexto, a pessoa vai demorar décadas para pegar essa visão. Porque ela vai viver vários cenários de vida até ela acordar que tem algo errado, não é no filho, e sim na mãe. Tem algo errado, é na mãe. E se tem algo errado na mãe, se a mãe vive mentindo e omitindo e fingindo e manipulando alguém, ela vai estar prejudicando os próprios filhos. E Deus explica isso. Então Deus vai tentar agora o quê? Ajudar os filhos, porque eles não acreditaram no poder da palavra. Então já se gerou um filho dourado e um filho e bode expiatório nessa casa. Então todos eles vão sofrer. Não é só apenas o bode expiatório que vai sofrer. O filho dourado também vai sofrer. Quando ele começa a entender, ele já começa a sofrer pelo sentimento que ele criou pela mãe, que foi gerado um sentimento pela mãe, e agora ele vai ter que passar por um luto. Porque para ele se desprender desse sentimento dessa mãe, de manipulação, de sedução, de controle dessa mãe, que ele vai ter que esconder a vida dele dessa mãe, que ele não vai ter que dizer mais dele para essa mãe, para poder ele conseguir viver. Porque se a palavra tem poder, ele não pode expor a vida dele para a mãe, porque a mãe não apoia. Porque a mãe é do contra. Porque a mãe não se alegra com as conquistas do filho. Ela tem medo de perder o filho, perder o controle desse filho. Não é perder porque vai morrer, é perder porque ela tem medo de perder o controle do filho. Entende? Então esse filho começa a sofrer. Já depois de adulto, o filho dourado, ele vai sofrer na fase adulta. Já o filho bode expiatório, ele vai sofrer na infância. O bode expiatório, ele vai sofrer na infância. O filho dourado, ele vai sofrer na fase adulta. Porque ele vai entender isso depois de grande, depois de velho, depois que ele perceber que a mãe não tem amor. Não consegue ter amor pelo filho. Que ela precisa manipular, ela precisa mentir, ela precisa jogar um filho contra o outro, ela precisa jogar o pai contra o filho. Então demora mais tempo para que esses filhos que são dourados tenham esse tipo de visão. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Tá bom? E até o próximo vídeo.